Imagine por um momento que a própria fundação da nossa realidade, o chão sob os seus pés e o tempo que marca o seu relógio, simplesmente desaparecesse. Você conseguiria conceber um universo onde o agora e o aqui são apenas uma miragem cósmica? Pense na sensação de um evento grandioso, como o choque de galáxias inteiras ocorrendo fora de qualquer ordem cronológica, sem um antes, sem um depois. Essa escala de pensamento abala a estrutura da nossa percepção, sugerindo que o que consideramos ser o nosso palco universal, o espaço-tempo, poderia ser tão transitório quanto um sonho. Essa suposição, que soa como pura ficção, toca no coração das descobertas mais recentes da física quântica. O arcabouço sólido construído por Albert Einstein, que uniu o espaço e o tempo em um contínuo quadridimensional, está sendo desafiado nas fronteiras do conhecimento. Se o espaço-tempo não é fundamental, como a relatividade geral o descreve, o que de fato rege o universo? E se a estrutura que experimentamos é apenas uma ilusão emergente, uma espécie de holograma que a nossa consciência projeta? A chave para esse mistério reside na escala subatômica, onde as leis da física clássica se desfazem. Lá, a matéria e a energia se comportam de maneiras que desafiam a nossa intuição, sugerindo que o tempo não flui de maneira contínua e que o espaço não é liso, mas sim quantizado ou granulado. Como é possível que a descrição da realidade nas maiores escalas, a cosmologia, entre em conflito irreconciliável com a descrição nas menores escalas, a quântica? E por que essa dualidade de visões nos impede de encontrar a tão sonhada teoria de tudo? Nesta jornada, vamos mergulhar nas profundezas desse conflito. Vamos explorar as fascinantes tentativas de conciliar o mundo de Einstein com o mundo de Max Planck, viajando por conceitos como a gravidade quântica em loop e a possibilidade de um universo-bloco, onde o futuro, o presente e o passado coexistem. Você descobrirá a verdadeira natureza da nossa experiência temporal e como os físicos estão reescrevendo o livro de regras da existência. Prepare-se para uma revelação que pode mudar para sempre a forma como você percebe cada instante. Então, meu amigo, é hora de fechar os olhos e relaxar a mente, deixando a sua curiosidade guiar esta viagem. Se essa jornada pelo mistério do espaço-tempo te trouxe um pouco de calma e encanto, eu peço 1 minuto da sua atenção para algo que faz toda a diferença. Curta o vídeo, isso nos ajuda a encontrar outros exploradores noturnos. Inscreva-se e ative o sininho para que possamos continuar juntos, contando as histórias mais belas da ciência. E se puder, comente e compartilhe. Sua presença torna essa jornada possível. Venha comigo, vamos desvendar se o tempo é, de fato, a maior de todas as ilusões. Para iniciar nossa jornada suave por este mistério que reside na própria fundação da realidade, é preciso primeiro compreender o que exatamente estamos questionando. A noção de espaço-tempo não é apenas uma ideia abstrata, ela é o tecido invisível sobre o qual todos os eventos do universo se desenrolam. Esta é a visão majestosa que herdamos de Albert Einstein e de sua teoria da relatividade general. Ele nos ensinou que o espaço e o tempo não são entidades separadas, como acreditava Isaac Newton, mas sim um contínuo único, uma estrutura quadridimensional que ele chamou de espaço-tempo. Imagine este espaço-tempo como uma lona elástica e infinita esticada no cosmos. Quando um objeto maciço, como uma estrela ou um planeta, repousa sobre essa lona, ele cria uma curvatura, uma depressão que se manifesta para nós como a gravidade. É essa curvatura que guia o movimento dos corpos, forçando-os a seguir as linhas do tecido cósmico. E é essa mesma curvatura que nos mantém presos à Terra em uma dança gravitacional que parece eterna. Essa descrição é incrivelmente elegante e funciona perfeitamente bem para explicar tudo o que observamos no mundo macroscópico, desde o movimento das galáxias até o funcionamento de um GPS. No domínio do infinitamente grande, o espaço-tempo é uma realidade geométrica, suave e maleável. É um rio que flui, mas cuja velocidade e direção são sutilmente alteradas pela presença da matéria. Pense em como o tempo se dilata, ou seja, passa mais devagar,
para um astronauta em alta velocidade ou na proximidade de um buraco negro. Essa é a manifestação direta da relatividade. O espaço e o tempo estão entrelaçados de forma inseparável, e a experiência de um é relativa ao observador. Se você viaja, você altera o seu próprio relógio cósmico em relação a quem ficou parado. Essa visão nos dá um universo coerente, onde causa e efeito são a regra absoluta e onde cada momento está firmemente ancorado na estrutura da realidade. Mas agora, meu amigo, é hora de nos aproximarmos e focar o olhar no que chamamos de mundo quântico, o domínio do infinitamente pequeno, onde moram os elétrons, os fótons e os mistérios mais profundos. É aqui que o tecido liso de Einstein começa a mostrar suas fraturas. A mecânica quântica, a outra grande teoria que governa o universo, descreve este reino subatômico com uma precisão assombrosa, mas com um conjunto de regras completamente diferente. Neste mundo, a certeza é substituída pela probabilidade, e as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, um fenômeno que conhecemos como superposição. A principal tensão entre as duas teorias reside no tratamento que cada uma dá ao espaço-tempo. A relatividade geral exige um espaço-tempo contínuo, como a água de um rio. Já a mecânica quântica sugere que todas as formas de energia e matéria são quantizadas, o que significa que vêm em pacotes discretos e indivisíveis, como grãos de areia. Se tudo é quantizado, não seria lógico que o próprio espaço-tempo também fosse? Essa ideia de um espaço-tempo granulado, onde o tempo não flui suavemente, mas sim em saltos minúsculos e descontinuados, é o que começa a corroer a fundação da nossa realidade clássica. Imagine que, se pudéssemos aproximar o zoom o suficiente, na chamada escala de Planck, uma dimensão inimaginavelmente pequena, o tecido do espaço-tempo que parecia liso na visão de Einstein se revelaria áspero, espumoso e caótico, uma espécie de névoa borbulhante onde as noções de posição e tempo perdem completamente o sentido. A geometria suave da relatividade não faria mais sentido nesse nível. O que isso implica? Implica que o espaço-tempo, tal como o conhecemos, essa arena de 4 dimensões que nos dá a impressão de um fluxo constante, pode não ser uma entidade fundamental do universo, mas sim uma propriedade emergente. Uma propriedade emergente é algo que surge da interação complexa de elementos mais básicos, assim como o conceito de ondas emerge da interação de trilhões de moléculas de água. A água não é feita de ondas, mas a onda é uma característica da sua superfície em movimento. Da mesma forma, os físicos quânticos estão começando a suspeitar que o espaço-tempo pode não ser a lona fundamental do cosmos, mas sim o resultado de interações mais primitivas e misteriosas que se manifestam em nosso mundo macroscópico como as dimensões que percebemos. Portanto, o questionamento sobre a existência do espaço-tempo não é um mero capricho filosófico. É a tentativa desesperada da ciência de unificar as duas maiores conquistas do pensamento humano, a relatividade e a quântica, em uma única descrição coerente da natureza. O conflito entre o universo liso de Einstein e o universo granulado de Planck nos força a perguntar: o que está por trás dessa tapeçaria quadridimensional? Qual é o código secreto que gera o nosso senso de onde e quando? Esse é o ponto de partida da nossa exploração, o lugar onde a física mais profunda nos convida a duvidar de tudo o que consideramos imutável sobre a nossa existência. Acompanhe-me, enquanto mergulhamos mais fundo nessas ideias, buscando a harmonia perdida entre o cosmos e o quantum. A resposta pode estar na não existência da maior ilusão de todas. Nossa jornada nos leva agora a um ponto crucial, um lugar onde a elegância geométrica do universo de Einstein e a dança probabilística do mundo quântico se encontram e, infelizmente, entram em colapso. O questionamento sobre a existência do espaço-tempo não nasce de um capricho, mas de uma crise fundamental na própria física. O espaço-tempo, como o vivenciamos, é o palco de nossa rotina. Ele define a ordem dos nossos dias, a distância até a estrela mais próxima e a inevitabilidade de envelhecermos. No mundo cotidiano, ele se manifesta como uma estrutura rígida e imutável. Pense em um simples evento. Você derruba uma xícara de café.
O espaço-tempo clássico nos diz que a xícara estava em uma posição definida no tempo definido antes de cair, e que ela atingiu o chão em uma sequência causal e previsível. No reino da relatividade geral, a gravidade da Terra curva o espaço-tempo, e a xícara simplesmente segue essa curvatura até encontrar o piso. É uma cena de ordem e continuidade. O tempo flui em uma única direção, do passado para o futuro, e o espaço é liso, permitindo que a luz e a matéria se movam em trajetórias bem definidas. Entretanto, quando tentamos levar essa estrutura contínua para o mundo subatômico e misturá-la com as regras da mecânica quântica, a beleza se transforma em caos matemático. O grande desafio da física moderna é o de tentar formular uma teoria da gravidade quântica, que unificaria a relatividade geral e a mecânica quântica, permitindo-nos descrever tanto um buraco negro quanto um elétron usando o mesmo conjunto de equações. Mas a cada tentativa, a natureza contínua do espaço-tempo de Einstein e a natureza discreta, ou quantizada, das partículas de Planck se repelem de forma violenta. O problema central reside no vazio do espaço. Para a relatividade geral, um espaço-tempo vazio é pacífico, liso, uma tela em branco. Mas para a mecânica quântica, o vazio não existe. Mesmo o espaço mais profundo e escuro está fervilhando com flutuações quânticas, onde pares de partículas e antipartículas surgem do nada e desaparecem em um piscar de olhos, roubando energia do vácuo. São as chamadas partículas virtuais. Quando tentamos calcular como a gravidade, a curvatura do espaço-tempo, interage com essas flutuações quânticas no nível infinitesimal, nossas equações explodem em infinitos sem sentido. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça redonda em um buraco quadrado. As regras simplesmente não se harmonizam. Essa incompatibilidade cósmica é o que levou os físicos a questionarem a natureza fundamental dos pilares da realidade: espaço e tempo. Eles passaram a suspeitar que, para unificar as teorias, é preciso que um dos conceitos, provavelmente o espaço-tempo, seja uma miragem. Ele não pode ser a substância fundamental. Se ele fosse fundamental e contínuo, as equações da gravidade quântica seriam tratáveis. Mas como elas são intratáveis, isso é um sinal de alarme, um indício forte de que estamos usando os ingredientes errados para descrever a realidade na sua essência mais profunda. A rotina de um físico teórico que trabalha nessa fronteira é viver com essa dualidade. De um lado, ele usa a relatividade geral para planejar missões espaciais ou estudar a evolução do universo. De outro, ele usa a mecânica quântica para entender a energia das estrelas e o funcionamento dos lasers. As duas teorias são extraordinariamente bem-sucedidas em seus próprios domínios, mas se odeiam quando colocadas juntas. Essa vivência com a esquizofrenia do universo nos leva à ideia de que o espaço-tempo é uma propriedade emergente, da mesma forma que a temperatura emerge do movimento caótico das moléculas. Nenhuma molécula individual tem temperatura. É a média coletiva do movimento de todas elas que gera o calor que sentimos. Da mesma forma, talvez o espaço e o tempo não sejam entidades primordiais, mas sim o resultado final de uma dança complexa e subjacente de algo muito mais básico, que ainda não conseguimos nomear, uma espécie de código fundamental que gera as dimensões. Se o espaço-tempo é emergente, isso tem implicações profundas em como compreendemos a sequência de eventos. Na mecânica quântica, o fenômeno do emaranhamento quântico, onde duas partículas, não importa o quão distantes estejam, permanecem conectadas e a medição de uma instantaneamente afeta a outra, sugere uma conexão imediata que ignora completamente a distância espacial. Se a informação pode viajar sem precisar atravessar o espaço, ou se o colapso da função de onda pode ocorrer sem levar tempo, isso questiona a função mediadora do espaço-tempo. Ele não seria mais o árbitro final da realidade. Portanto, a rotina desse questionamento é a busca incessante por essa substância mais profunda. É a tentativa de criar uma linguagem matemática onde o espaço e o tempo não são variáveis de entrada, mas sim consequências de um processo. É um exercício de humildade intelectual que nos força a admitir que o mundo que percebemos
com seus lugares fixos e seu tempo inexorável, pode ser apenas a ponta de um iceberg muito mais estranho e maravilhoso. A vivência da física na atualidade é essa, a de conviver com um universo onde a maior certeza é que a nossa estrutura de certezas está prestes a se dissolver. Agora que compreendemos a crise no coração da física, a incompatibilidade entre o tecido suave de Einstein e os grânulos de Planck, é hora de mergulhar nos mecanismos profundos que os cientistas estão desenvolvendo para resolver este mistério. O questionamento sobre a existência fundamental do espaço-tempo não é apenas um problema, é um convite à reinvenção. E a principal estratégia para fazer isso reside em uma teoria ousada, que se propõe a quantizar a gravidade e, ao fazê-lo, eliminar a continuidade do espaço-tempo, a gravidade quântica em loop GQC, ou Loop Quantum Gravity, LQG. Imagine que o universo não é construído sobre uma tela de fundo contínua, mas sim a partir de pequeníssimos pedaços de realidade, como se fosse uma imagem digital de altíssima resolução. A GQC sugere que o próprio espaço, em sua essência mais primitiva, é quantizado. Ou seja, não existe um espaço infinitamente divisível. Em vez disso, existe um volume mínimo de espaço, o menor pedaço de nada que pode existir, que os físicos chamam de quantum de espaço. Como funciona este mecanismo? A GQC retira a ideia de que o espaço-tempo é um pano de fundo rígido onde os eventos acontecem. Em vez disso, ela trata o espaço-tempo como algo dinâmico, feito de laços interconectados de campo gravitacional. Pense nisso como uma malha invisível, onde cada nó e cada laço representam uma unidade elementar de espaço e volume. Quando observamos o universo macroscópico, essas unidades se aglomeram em um número tão gigantesco que a malha parece perfeitamente lisa e contínua, como uma foto que de longe não revela seus pixels. Essa malha é construída a partir de estruturas que se assemelham a redes de spin. Um spin network é uma representação matemática da geometria quântica do espaço. Imagine que cada linha nessa rede é um quantum de área, e o ponto onde essas linhas se encontram é um quantum de volume. O universo neste modelo não é mais um palco, mas sim uma teia de relações. Uma estrutura puramente relacional tecida por esses quanta. É uma arquitetura de informações e não de substância. O mais fascinante é como o tempo desaparece nesse cenário. Na GQC não há um T de tempo flutuando nas equações, como acontece na física clássica. A teoria lida com a mudança em vez do tempo. A mudança é o que acontece quando a rede de spin reconfigura seus nós e laços. É como se o universo fosse um filme composto por uma sequência de fotogramas estáticos da rede de spin. O que percebemos como o fluxo do tempo é, na verdade, a progressão dessas configurações. O físico teórico italiano Carlo Rovelli, um dos principais expoentes desta área, descreve isso de forma poética. Ele argumenta que o tempo que experimentamos, com seu passado, presente e futuro distintos, e com o nosso senso de que ele flui, é uma ilusão emergente causada pela nossa própria ignorância em relação ao vasto número de variáveis microfísicas do universo. Pense em um gás. Não rastreamos cada molécula individual, mas observamos a temperatura média. O tempo pode ser o equivalente macroscópico, uma média estatística do comportamento das incontáveis unidades de espaço-tempo quântico. A implicação crucial da gravidade quântica em loop é que, se o espaço e o tempo não são contínuos e não existem como entidades fundamentais, mas sim como relações emergentes entre os quanta de gravidade, então o espaço-tempo de Einstein não existe no nível fundamental. Ele é apenas uma aproximação para descrever a realidade em grandes escalas. No momento do Big Bang, por exemplo, a GQC sugere que não houve uma singularidade infinita e misteriosa, onde o tempo e o espaço se quebram, mas sim um Big Bounce. Antes do nosso universo se expandir, ele estava colapsando sob a gravidade, mas a natureza quantizada do espaço gerou uma força de repulsão que o impediu de colapsar totalmente, forçando-o a saltar para a expansão. O universo quântico não explode, ele quica. Portanto, o mecanismo da gravidade quântica em loop é, na sua essência,
a matematização da ideia de que o espaço é feito de pedacinhos e o tempo é a sequência da reconfiguração desses pedacinhos. É uma abordagem que sacrifica a continuidade para salvar a unificação. Ao fazer do espaço-tempo uma propriedade quantizada, ela se harmoniza com a natureza fundamental da mecânica quântica. A luta agora é provar experimentalmente que essa textura granular do espaço realmente existe e tentar detectar as menores perturbações que esses quanta de espaço podem gerar. Um desafio que exige uma precisão e uma delicadeza de observação que beiram o impossível com a tecnologia atual, mas que continua a inspirar o avanço da ciência em sua busca pelo que realmente está por trás de tudo. Nossa exploração avança para o coração dos mistérios que a eliminação do espaço-tempo contínuo revela. Se o tempo não é uma dimensão fluida e fundamental, mas sim uma ilusão emergente, ou a reconfiguração de unidades mínimas, isso nos força a encarar uma das visões mais radicais e contra-intuitivas da física, a ideia do universo bloco, Block Universe. Este conceito não é novo, mas ganha um significado profundo e perturbador sob a luz da mecânica quântica e da relatividade. Qual é o segredo que o universo bloco esconde? É a noção de que o tempo não flui para o cosmos da maneira que flui para a nossa consciência. Imagine que o universo inteiro é um bloco quadridimensional gigantesco e estático, onde o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente. Cada evento, o nascimento de uma estrela há bilhões de anos, o momento em que você está lendo esta frase e o colapso futuro do Sol, está gravado permanentemente em algum lugar deste bloco, como fotogramas de um filme que já foram todos rodados. A descoberta, ou melhor, a implicação filosófica que emana da física é que a nossa sensação de agora é puramente subjetiva. O espaço-tempo, neste contexto, não tem direções preferenciais. A distinção entre antes e depois é apenas uma perspectiva que a nossa mente projeta. Pense em um mapa de um país. O mapa não tem um fluxo temporal. Todas as cidades, estradas e montanhas estão lá, de uma vez. Para o viajante, existe o aqui e o agora em que ele se encontra, mas o mapa, em sua totalidade, não muda. O universo bloco é o mapa cósmico. Este mistério se aprofunda quando o conectamos ao emaranhamento quântico, que mencionamos brevemente. Se duas partículas emaranhadas estão conectadas de tal forma que a informação é transmitida instantaneamente entre elas, independentemente da distância, isso sugere que, no nível fundamental, o espaço não tem significado. O emaranhamento implica uma proximidade intrínseca, uma conexão sem distância. Os físicos, como Mark van Hamsdonk, sugeriram que o emaranhamento quântico pode ser a cola que constrói a própria geometria do espaço-tempo. O espaço que sentimos emergiria do emaranhado de informação quântica. Se o emaranhamento é fundamental e ele ignora a distância espacial, então o espaço como barreira e como arena é uma consequência e não a causa. E se o espaço é construído pelo emaranhamento, o que dizer do tempo? O mistério da flecha do tempo, o fato de que o tempo parece fluir apenas em uma direção, do passado para o futuro, é um dos maiores enigmas. A maioria das leis fundamentais da física, tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, são simétricas no tempo, ou seja, suas equações funcionam perfeitamente se o tempo for invertido. O universo deveria ser capaz de rodar o filme para trás. No entanto, a única lei que nos dá uma direção clara é a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, a desordem de um sistema fechado, sempre aumenta. O universo se move do estado de ordem para o estado de desordem. Pense em um cubo de gelo em um copo. O gelo derrete. Aumentando a desordem, as moléculas de água se espalham. Você nunca vê o copo de água voltar a congelar espontaneamente. O segredo aqui é que a flecha do tempo que experimentamos pode ser inteiramente termodinâmica e estatística, e não uma propriedade fundamental do espaço-tempo. Se o espaço-tempo não existe, ou é puramente estático, universo bloco, então o que percebemos como fluxo é apenas o nosso caminho através de estados de entropia crescente. O nosso senso de que o tempo passa é a nossa percepção de mudança de estados cada vez mais desordenados.
O tempo, portanto, não seria a causa da mudança, mas sim o rótulo que colocamos na própria mudança, no movimento do universo em direção a um equilíbrio termodinâmico. A descoberta mais radical, então, não é apenas que o espaço-tempo pode ser uma ilusão, mas que a causalidade, a relação fundamental de causa e efeito que define a nossa experiência, também poderia ser emergente. Se não há um tempo fundamental, não há um antes e um depois absoluto. Em vez disso, existem apenas correlações e relações entre os eventos, tecidas pela informação quântica, o emaranhamento, e ordenadas pela entropia, a desordem. É um universo onde a nossa intuição, construída em cima de séculos de percepção newtoniana, de um tempo e espaço absolutos, desmorona, revelando uma realidade mais profunda, estática em sua essência, mas dinamicamente percebida por seres que são, eles próprios, máquinas de entropia. Nosso mergulho nas profundezas da realidade nos leva a entender como a questão da existência do espaço-tempo se conecta a outras grandes tentativas de descrever o universo, em particular, a teoria das cordas. Se a gravidade quântica em loop tenta quantizar o espaço, transformando-o em pequenos grãos, a teoria das cordas, com sua ambição de ser a teoria de tudo, apresenta uma perspectiva igualmente radical, mas com um conjunto de impactos e conexões completamente diferentes sobre o nosso conceito de espaço e tempo. A ideia central aqui é que as partículas elementares que compõem tudo o que vemos, elétrons, quarks, fótons, não são pontos sem dimensão, mas sim pequeníssimas cordas vibrantes de energia. As diferentes vibrações e ressonâncias dessas cordas geram as diferentes partículas, da mesma forma que as vibrações de uma corda de violino geram diferentes notas musicais. Neste universo de cordas, o que nós percebemos como matéria e energia é apenas a melodia cósmica que essas cordas tocam. O impacto imediato desta teoria sobre o espaço-tempo é a exigência de dimensões extras. Para que as equações da teoria das cordas sejam matematicamente coerentes e funcionem, o universo precisa de 10 ou até 11 dimensões, em sua variação, a teoria M, e não apenas as 4 que conhecemos, 3 espaciais e uma temporal. Onde estão essas dimensões extras? Elas estariam enroladas de forma compacta, em um espaço tão minúsculo, na escala de Planck, que nunca poderíamos detectá-las com nossos instrumentos atuais. Imagine que você vê um fio de cabelo à distância. Ele parece unidimensional. Mas se você se aproxima, percebe que ele tem uma circunferência enrolada. Assim seriam as dimensões extras, escondidas na microestrutura do espaço-tempo. A conexão mais fascinante da teoria das cordas, com o questionamento sobre a natureza fundamental do espaço-tempo, é a chamada correspondência ADS-CFT, ou o princípio holográfico. Este é um dos segredos mais profundos da física moderna. De forma suave e poética, o princípio holográfico sugere que a nossa realidade quadridimensional, incluindo o nosso espaço-tempo e a gravidade de Einstein, poderia ser a projeção holográfica de uma teoria quântica mais simples, que vive em um espaço com menos dimensões, por exemplo, em uma fronteira tridimensional do universo. Pense em um holograma. A imagem tridimensional que você vê é criada por um padrão bidimensional plano. Da mesma forma, o princípio holográfico sugere que a gravidade e a geometria do espaço-tempo que experimentamos poderiam ser apenas a melhor descrição de um sistema quântico que não contém gravidade, nem dimensões espaciais e temporais explícitas em sua estrutura fundamental. A nossa realidade seria, portanto, uma ilusão geométrica emergindo de uma teoria quântica de informação. Se este princípio estiver correto, o espaço-tempo e a gravidade não são fundamentais. Eles são uma linguagem conveniente que o universo usa para se manifestar em grandes escalas, mas que desaparece quando olhamos para a estrutura quântica subjacente. É como tentar descrever a memória de um computador olhando para o brilho da tela. O brilho é uma manifestação, mas a realidade da informação está nos códigos binários invisíveis que o geram. A essência do universo estaria na informação quântica emaranhada, e o espaço-tempo seria o formato que essa informação toma ao se projetar em nosso nível de percepção. As implicações dessa ideia são profundas.
Se a realidade é, no fundo, uma rede de informação, isso significa que o que existe não são coisas em lugares e tempos específicos, mas sim relações e correlações entre os eventos. O espaço e o tempo se tornam ferramentas conceituais que nossa mente usa para organizar essa informação. A eliminação do espaço-tempo, neste contexto, não significa que o universo é caótico. Significa que ele é puro código, e o espaço-tempo é a interface de usuário que nos permite interagir com ele. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop, embora com estratégias diferentes, a primeira adicionando dimensões e a segunda quantizando-as, convergem na mesma conclusão. O espaço-tempo quadridimensional de Einstein é uma aparência, um fenômeno macroscópico, e não a verdadeira fundação da realidade. Essa convergência, apesar das diferentes linguagens matemáticas, sugere que estamos muito próximos de desvendar a substância primitiva de onde o espaço, o tempo e até mesmo a gravidade emergem. O universo, de acordo com essa visão, é uma estrutura de beleza muito mais profunda do que a geometria que podemos tocar. Chegamos a um ponto onde as equações mais frias da física se cruzam com a experiência mais íntima e humana, nossa relação com o tempo e a percepção do espaço. Se a física quântica e as teorias de unificação estão certas ao sugerir que o espaço-tempo é uma ilusão emergente, uma construção que brota de algo mais profundo, qual é o impacto cultural, histórico e social desse conhecimento em nós? Historicamente, o tempo sempre foi o senhor absoluto de nossas vidas. Desde as civilizações antigas que observavam o Sol e as estrelas para medir o fluxo, até a Revolução Industrial, que impôs a tirania do relógio e a padronização do tempo. A humanidade construiu sua cultura, sua economia e até sua moral em torno de um tempo linear, absoluto e inexorável. A ciência de Newton apenas reforçou essa visão, tratando o tempo como uma flecha universal que avançava de forma igual para todos no cosmos. A relatividade de Einstein, no início do século XX, já havia quebrado a noção de tempo absoluto, mostrando que ele é relativo ao observador e à velocidade. Mas, ao manter o espaço e o tempo juntos em um contínuo quadridimensional, ela apenas redefiniu a estrutura da tirania. Ainda vivíamos em um universo de causalidade estrita, onde o passado definia o futuro dentro daquele bloco espaço-tempo. O que a física quântica, ao questionar a própria existência do espaço-tempo, nos oferece é a libertação dessa estrutura rígida. Se o conceito de universo-bloco é uma descrição mais precisa da realidade fundamental, onde todo o tempo coexiste, isso transforma nosso senso de história. Nossa memória do passado não é a lembrança de algo que se foi, mas sim o acesso cognitivo a uma seção diferente de um bloco de realidade estático. Da mesma forma, o futuro não é algo a ser determinado, mas uma seção do bloco que ainda não foi percebida pela nossa consciência. A nossa experiência de um agora em movimento, o fluxo que sentimos, é o cerne da nossa humanidade. E a física sugere que esse fluxo é um subproduto da nossa própria complexidade biológica e da nossa relação com a entropia. Nós somos seres que processam informação e, para processar, precisamos de mudança e de desordem. O tempo é a nossa forma de ordenar essa desordem crescente. É a ferramenta que o nosso cérebro usa para transformar as correlações estáticas do universo quântico em uma narrativa sequencial de causa e efeito. O impacto filosófico disso é gigantesco. Se o tempo é uma ilusão cognitiva, o peso de nossas ações e de nossa existência se desloca inteiramente para o presente, para a qualidade do nosso agora. Deixa de haver o conforto da distância temporal, que separa o presente de um passado que não pode ser mudado, ou de um futuro que ainda está longe. Em um universo-bloco, tudo o que foi e será já é. A distinção é puramente perceptiva. Essa compreensão pode levar a uma visão de mundo mais contemplativa e responsável, onde cada escolha e cada momento carregam um peso eterno, não porque alteram o futuro, que já existe, mas porque definem a identidade de quem somos em todas as seções do bloco espaço-tempo. Além disso, a eliminação do espaço como entidade fundamental, substituído pelo emaranhamento quântico,
evoca conceitos que ressoam com sabedorias antigas. Se a realidade se baseia em conexões sem distância, na interdependência e na unidade que o emaranhamento sugere, isso quebra o isolamento que a física clássica, com sua ênfase em objetos separados no espaço, havia imposto. O universo seria, em sua essência, profundamente interligado, uma vasta rede de informações onde a separação que sentimos entre nós e as estrelas, ou entre nós e o passado, é apenas o véu tecido pela nossa percepção macroscópica. Em última análise, a física quântica, ao questionar o espaço-tempo, questiona a nossa própria identidade. Ela nos diz que somos feitos de quanta que ignoram o tempo, mas que nossa consciência, por sua vez, é a máquina mais sofisticada para gerar a ilusão do tempo. Essa é a beleza da nossa relação com o cosmos. Somos o ponto de encontro entre o eterno estático e o fluxo experiencial. E ao compreendermos que o espaço e o tempo não são absolutos, mas sim uma linguagem da mudança, podemos aprender a viver com mais suavidade e presença dentro da tapeçaria estática e infinita do universo. Ao olharmos para o horizonte da física, o futuro do questionamento sobre a existência do espaço-tempo se concentra em uma área crucial, a experimentação. O desafio é monumental, pois a escala em que o espaço-tempo seria granulado, a escala de Planck, está muito além da capacidade de medição de qualquer tecnologia atual. No entanto, os cientistas não estão parados. O futuro desse tema reside em buscar as pequenas assinaturas quânticas em fenômenos que ocorrem em escalas muito maiores. Uma das principais tendências e inovações reside na tentativa de detectar o que seria o equivalente quântico dos pixels do espaço, os chamados quanta de espaço. Se o espaço-tempo é quantizado, isso significa que a luz viajando pelo espaço não deveria se propagar de forma perfeitamente suave, mas sim interagir com essa estrutura granulada. Isso poderia levar a um efeito sutil, conhecido como dispersão de energia. Raios gama de alta energia, provenientes de eventos cósmicos distantes, como explosões de supernovas ou pulsares, levariam um tempo ligeiramente diferente para chegar à Terra em comparação com a luz de baixa energia. Pense na luz viajando através de um meio que não é perfeitamente liso, como a água turva ou um tecido muito fino. A luz de comprimentos de onda diferentes interage de forma diferente com a aspereza desse meio. Da mesma forma, os físicos esperam que, se o espaço for uma espuma quântica na escala de Planck, como sugerido pela gravidade quântica em loop, a luz de maior energia, comprimentos de onda mais curtos, poderia ser retardada em relação à luz de menor energia. O futuro, portanto, envolve o uso de telescópios e observatórios de raios gama cada vez mais sensíveis, como o telescópio espacial Fermi, que procuram por essas diferenças minúsculas nos tempos de chegada dos fótons cósmicos. Até agora, as observações não confirmaram o efeito, mas elas estabeleceram limites rigorosos sobre o quão granulado o espaço poderia ser, empurrando as teorias para modelos ainda mais refinados e sutis. Outra estratégia ousada é procurar por vestígios do espaço-tempo quântico na radiação de fundo cósmica, RBC, a primeira luz do universo, emitida cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Os cientistas preveem que as flutuações quânticas do espaço-tempo, no início caótico da história cósmica, poderiam ter deixado uma impressão digital muito fraca na polarização dessa radiação. Se for possível medir essas impressões digitais, elas não apenas provariam que o espaço-tempo é quântico, mas também nos dariam uma janela direta para os primeiríssimos instantes do universo, onde a gravidade quântica era a única lei em vigor. O risco principal nesse campo de estudo é a incompletude. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop são teorias incompletas. A teoria das cordas, por exemplo, embora elegante, gerou uma vasta quantidade de modelos de universos possíveis, o que a torna difícil de testar. A GQC, embora faça previsões mais concretas sobre a estrutura do espaço, ainda não incorporou completamente o modelo padrão da física de partículas, que descreve as outras forças fundamentais, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca. O grande objetivo futuro é atingir a teoria de tudo,
uma unificação completa que resolva a incompatibilidade entre Einstein e Planck e nos diga, de uma vez por todas, o que é o espaço-tempo e se ele existe fundamentalmente. Se o espaço-tempo for de fato uma ilusão emergente, a teoria unificada do futuro deverá descrever o universo em termos de informação e relações e não de geometria. Isso pode levar a uma revolução tecnológica ainda não imaginada, pois entender a verdadeira natureza do tempo e do espaço poderia abrir portas para manipulações da realidade que hoje consideramos pura ficção, como a criação de motores de dobra ou o entendimento do que é a consciência em termos quânticos. Assim, o futuro desse tema é uma corrida entre a ingenuidade matemática e a engenhosidade experimental. É a busca paciente, com os olhos voltados para o céu e a mente focada no infinitamente pequeno, para que possamos finalmente desatar o nó cósmico que nos impede de ver a face real da existência. Chegamos ao final desta jornada, meu amigo, e a luz que trouxemos de volta do abismo quântico é a de que a realidade pode ser muito mais poética e sutil do que a que vivenciamos. Se o espaço-tempo, esse cenário que nos parece tão real e inevitável, é apenas uma propriedade emergente, uma miragem sofisticada, nascida da interação de informação quântica e da tendência à desordem, à entropia, isso ressignifica completamente a nossa existência. Pense no universo não mais como um vasto e frio vazio, onde a matéria se move, mas sim como uma sinfonia de relações, uma teia de conexões, onde o emaranhamento quântico é o verdadeiro laço que une todas as coisas. Seu espaço que nos ensinou sobre a separação e a distância revela-se, no fundo, como uma proximidade intrínseca. Não estamos separados das estrelas mais distantes. Estamos conectados a elas pelo mesmo código fundamental que emerge na forma de espaço-tempo. A distância que sentimos é apenas a melhor maneira que nossa mente encontrou para processar a vastidão do emaranhado cósmico. E o tempo, esse mestre implacável que nos apressa e nos faz temer a passagem, ele se transforma em algo infinitamente mais suave. Se o tempo não flui, se o universo é um bloco estático onde tudo é, então o nosso agora é a única realidade que importa, e ele é eterno em sua existência dentro do bloco. O fluxo que sentimos é a batida do nosso próprio coração, a forma como nossa consciência percorre a sequência de estados de entropia crescente. É o nosso relógio interno, e não o relógio do cosmos, que nos dá a ilusão da passagem. Essa perspectiva nos convida a uma paz profunda. A urgência do tempo se dissolve. Não há um tempo perdido a ser lamentado, nem um futuro distante a ser alcançado. Há apenas a perfeição estática de todos os instantes coexistindo, e a nossa jornada é simplesmente a experiência de atravessá-los. Somos ao mesmo tempo viajantes na superfície do tecido e parte indissociável da estrutura estática do bloco. A gravidade quântica em loop nos oferece a metáfora final. O espaço-tempo não é o palco, mas sim a dança. Ele é feito de quanta de espaço, pequenos pontos que se reconfiguram a cada instante, e o tempo é o rótulo que damos a essa reconfiguração contínua. É a estrutura do nada que gera a sensação de tudo. Ao fechar os olhos e permitir que estas ideias se acalmem em sua mente, leve com você a certeza de que a realidade é muito mais maleável e misteriosa do que se supõe. O maior luxo não é ter mais tempo, mas sim entender a natureza ilusória do tempo para viver cada momento com a presença que ele exige. Descanse agora, sabendo que a sua existência está tecida na mais profunda e bela das tapeçarias cósmicas. Chegamos ao fim desta história fascinante, um convite ao sono e ao pensamento. Espero que esta viagem pela fronteira da física tenha trazido a você não só conhecimento, mas também uma profunda sensação de paz e contemplação. Se você gostou de explorar o mistério do espaço-tempo e se sentiu relaxado, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Curta este vídeo para que ele possa embalar outras mentes curiosas, inscreva-se no canal para garantir sua passagem nas próximas jornadas e compartilhe esta descoberta. Sua participação é o que permite que estas histórias continuem a serem contadas. Deixe nos comentários qual o próximo segredo do universo que você gostaria de desvendar. Boa noite, durma bem
E lembre-se, no universo quântico, o tempo é apenas um gentil sussurro.